Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui de novo aqui, né, no G365, mais um dia. Live 246. Nossa, que isso, gente do céu, que honra. E que Dois, honra quatro. ter com a gente aqui hoje Wagner Soares. Rapaz, que bom. Nossa, estou muito feliz, né? Muito mesmo. Não vale chorar, porque senão chora de cá e chora daí, mas eu estou muito feliz por você estar aqui, Wagner. Para você que está chegando aqui no YouTube, muito obrigado por estar com a gente. Esteja muito bem-vindo e não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo, que é muito importante. Faça aí seu comentário também, ative o sininho de notificações, é muito importante para nós ter o seu feedback também, tá? Seja muito bem-vindo. E aí, Wagner, tudo bem, meu amigo? Que honra, tá? Tudo bem, tudo bem. Que honra, Bom, a cara. honra é minha, né? A honra é minha de estar compartilhando com vocês aí. Obrigado pelo convite. Cara, eu que fico muito feliz por você aceitar nosso desafio, né? Porque eu fiz um desafio para você, né, ontem, né? E Uhum. aí, cara, vou te desafiar, né? Para que você possa estar amanhã de manhã com a gente. Inclusive, você definiu o tema na hora e eu achei isso muito bacana. E quando a pessoa define o tema tão rápido assim, é porque ela tem propriedade para falar do assunto. Ela sabe do que vai falar. E isso é muito importante. E isso mostra tanto que nossos conteúdos aqui no canal é rico, né? E com pessoas que Uhum. realmente valorizam e sabem entregar algo de valor. Cara, muito obrigado. A palavra é sua. E, ó, você vai ter que vir mais vezes agora, né? Não tem jeito de escapar mais, não. E a gente tem série aqui de vez em quando. Você pode ter certeza que qualquer hora dessa você vai ter que fazer uma série aí de 5 lives aí durante a semana. Mas Ah, a gente vai nos organizar. Obrigado, viu? eu agradeço. Milton, muito obrigado, gente. É uma honra estar novamente aqui no canal, né? E poder falar de um tema que foi um desafio, né? O que ontem nós conversando com o Milton. Bom, o que você quer falar, né? O que você quer compartilhar? Eu falei assim, vamos compartilhar algo que é transformador, né? Então, quando eu falo sobre desafios transformadores, né? Perder para ganhar e crescer. Mas o que significa isso, né? O que significa isso na minha vida, na tua história, na tua vida? O que é o perder? Existem pessoas que perdem para ganhar e crescem. Existem histórias para que isso, para mim poder me basear, fazer um comparativo. Então, antes da gente startar, eu quero pedir para você pensar. Eu acho que é um ponto principal. Hoje você, na estrutura que você é, na fase da tua vida que você está hoje, eu quero te pedir que você retorne para trás nos teus pensamentos e comece a perceber quem era você há 10 anos atrás. E quais foram os desafios que você conseguiu ultrapassar ou vencer para que você fosse o homem de valor que você é hoje, a mulher de valor que você é hoje? Quais foram os objetivos? Quais foram as dificuldades que você venceu, mudou, sabe? Se você conseguiu mudar um paradigma de eu não consigo, que eu não vou para algo, eu vou conseguir, eu tenho determinação. Quem é você hoje? Pensa comigo antes de nós startar, ó, aquilo que na tua fase, há 10 anos, 5 anos atrás, era muito difícil de você conseguir trabalhar nos teus emocionais. E hoje você consegue ter esse domínio. Você já consegue ter essa visão de como você agir. Você consegue entender as tuas emoções. Então, aquilo que era difícil de você lidar há 5, 10 anos, ou há uma semana atrás, ou há um mês atrás, e hoje você consegue trabalhar com as suas emoções. Porque se você não entender o processo da perca para que você consiga ganhar, você nunca vai crescer. Porque é um processo, e esse processo se conta tanto na Bíblia, com vários personagens da Bíblia, como também na história hoje. A gente pode falar de pessoas que venceram histórias, que eu vou ler para você aqui. Pessoas que venceram histórias, que perderam muitas vezes, que eram pessoas moradores de rua e se tornaram milionários. Não foi do dia para a noite. Foi um processo de perder para que eles pudessem fazer a ponte do ganhar, para que eles pudessem crescer. Então, se você conseguir fazer isso,
Volta à tua mente. Quem você era? Quais foram os obstáculos e os objetivos que você conseguiu vencer para hoje ser a pessoa, o homem, a mulher de valor que você é hoje? Hoje, quem é você hoje? Então, quando eu falo sobre uma jornada, né, quando eu falo sobre esse processo de perder para ganhar, eu falo de uma jornada, eu falo de um processo de sair do ponto A para o ponto B. Eu falo de um processo, e esse processo é um processo dolorido. É um processo que, quando você está no processo de perca, é um processo que te traz um desconforto, uma injustiça. Você move muitas emoções, você não consegue compreender. E talvez você está passando por isso hoje. Meu Deus, eu estou perdendo, não acontece isso. Mas isso é um fator que vai te determinar ao ganhar. E se você para esse momento, se você faz um reenquadramento, é o quê? Pegar uma imagem e olhar para um outro local, você vai entender que você já passou por dificuldades muito maiores na tua vida e você não percebeu isso. E esse processo é um processo que está acontecendo hoje, que você já passou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos, 5 anos atrás, e você está fazendo o processo novamente, porque para a evolução da tua vida, como pessoa, como profissional, como um cristão, como um amigo, é necessário acontecer. É necessário acontecer. Você precisa passar esse processo para que as coisas aconteçam na tua vida. Wagner, mas existem histórias que podem me basear sobre isso? Sim, existe muita história. Eu gosto muito da parte, na Bíblia, fala sobre Jó. Jó foi um personagem, gente, é incrível esse Jó. Mas Jó, ele teve que perder. Jó, ele ia fazer sacrifício, né? Ele fazia, ofertava para os seus filhos, ele fez sacrifício para os seus filhos, para a sua família. Ele era um homem dedicado a Deus, ele se voltava. Mas houve um processo na vida de Jó que ele perdeu tudo. Né? Perdeu tudo, quase tudo, né? Tinha alguns amigos que não eram amigos, e tinha a sua esposa, ele perdeu quase tudo. Só que essa perca que Jó teve na sua fase, na sua vida, permitiu que ele criasse um aprendizado. Então, da perca até o ganhar, existe o quê? Aprendizado. Existe um processo de aprendizado sendo trabalhado na tua vida. Quando o Jó fez esse processo, passou por esse processo, a intimidade com Deus que ele teve foi muito maior. E essa intimidade possibilitou com que ele ganhasse muito mais. Tudo aquilo que ele perdeu, ele ganhou 10 vezes mais. Ele teve a oportunidade de ganhar muito mais. Por quê? Porque automaticamente ele entendeu o processo. Se você não conseguir entender o processo da tua vida, da perca para o ganho, você não consegue evoluir, porque entre a perca e o ganho existe o aprendizado. Se você não aprender nada, você vai ficar num loop. Você precisa entender que existe uma perca e existe um ganho. Ah, mas você está falando só sobre o Jó? Jó era muito rico. Tá, beleza, vamos pegar uma outra história. Outra história da Bíblia, como várias outras histórias que falam. Você se lembra da história de José? José foi um que perdeu também. José tinha o conforto do seu lar. José tinha o seu pai que amava escutar. José foi vendido como escravo. José perdeu esse processo, desse momento de estar em família. José passou 13 anos da sua fase, desde o momento que ele foi jogado à cova, até ele ganhar, até ele poder chegar ao processo de ser governador do Egito, foi um processo de 13 anos. José teve um processo de aprendizado de 13 anos. Não estou dizendo que você vai ter um processo de 13 anos, mas depende do que Deus quer fazer e depende de você entender isso. Quando José foi tirado numa cova, imagina a injustiça que José poderia estar pensando. Imagina a injustiça quando ele foi vendido como escravo. Imagina a injustiça quando ele foi caluniado pela esposa Potifar. Imagina como o momento que ele foi colocado preso novamente, que ele foi lá e Deus deu graça para ele revelar o sonho ao copeiro e ao padeiro. E depois ele ficou mais 2 anos, depois que revelou o sonho, mais 2 anos. Olha o sentimento de injustiça, você não consegue sentir que às vezes acontece com você esse processo? E você, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o processo, eu só perco, eu não consigo evoluir, mas por quê? Porque você está passando pelo processo, é necessário você perder, e essa perca te esmaga,
Essa perca faz com que você evolua. Na minha cabeça agora veio vários processos, que vem uma coisa, agora nada a ver, mas tem a ver, mas não tem nada a ver. Por aquilo que eu tinha colocado, a oliva, o azeite de oliva, como é que a azeitona, a pressão que ela é feita, esmagada para sair o óleo, olha, você é esmagado, para que você saia de você uma essência diferente, para que você possa ter a habilidade de ganhar, para que você possa ter a habilidade de ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor. Então é o processo de você perder aquilo, perder a sua forma. Olha só, olha que interessante isso. Perder a sua forma. A azeitona perdeu a sua forma. Para que quando se perde a sua forma, a tua essência vem para fora. A tua essência é revelada. E para que esse processo aconteça, que acontece hoje no natural, nos nossos alimentos. Eu vou em outro processo agora que veio para mim, a águia. O que que a águia faz, gente? Né? Mesmo que a gente fala muitas vezes que isso é tipo uma lenda, né? Mas a águia, para que ela possa viver mais um período da sua história, você sabia que a águia era necessário com que ela suba no monte mais alto? Sabe que ela tem que arrancar todas as penas velhas do seu corpo? Imagina a dor que ela não sente de arrancar uma pena, uma por uma, né? Além de ela estar sozinha, num lugar mais solitário, ela estar sozinha, de arrancar pena por pena. Imagina a dor que ela sente nesse processo. Eu quero que você consiga entender que esse processo da dor existe em qualquer pessoa, qualquer situação. Você vai ter, tanto simbolicamente numa azeitona que é esmagada, que perde a sua forma e se transforma na oliva, né, azeite. Então, mesma coisa acontece na águia, no momento que tem que tirar a sua plumagem para que ela possa conseguir ter voos. E não é só isso. A águia, ela tem que arrancar o bico, ela tem que quebrar o bico, ela tem que quebrar o bico na pedra, porque o bico dela começa a entortar, e esse entortar faz com que ela não consiga comer. Então, para que ela consiga viver mais tempo, ela tem que quebrar. Porque ela tem que arrancar esse bico, ela vai ficar quanto tempo até crescer um novo? É um processo, só que esse processo faz com que ela tenha mais vida, mais tempo de vida. Então, o processo que às vezes você não entende porque você tem que arrancar a plumagem, porque você tem que quebrar o bico, porque você tem que ir para um lugar mais alto, porque o lugar mais alto, aonde ninguém, você não vai ter perigo, mas aonde não vai ter perigo, você é solitário porque vai estar só você lá. E é o processo de aprendizado, o processo de perder para ganhar, esse processo que é a ponte entre é um processo de aprendizado que é só você que passa, não é eu que vou passar por você. É um processo de aprendizado teu, é um processo teu. E além de você entender essa etapa, de você perder, né, da águia, perde o bico, arranca a plumagem, né? Imagina o tempo que ela fica com fome. Imagina o processo de recuperação do seu corpo, né? Porque ela está sangrando, ela arrancou a sua plumagem. Então, por que que isso a gente tem que entender que todo esse processo para a águia, o propósito desse processo da águia é fazer com que ela se torne, ela tenha novamente a oportunidade de voar voos mais altos. Eu estou me fazendo entender? Então, para que você consiga voar voos mais altos, é necessário que esse processo aconteça na sua vida. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu perguntei: vê na sua história momentos de superação que só foi você que passou, história que foi você que passou, histórias que você mesmo contou, que são histórias dignas de serem contadas por você, aquilo que você tem o direito de falar, né? A gente está falando de vários personagens, de várias situações, porque é natural você, se você conseguir entender que desse processo do A ao processo B, que é o processo da perca ao ganho, existe a situação do aprendizado, você vai entender que talvez nesse momento exato, você pode estar passando por um aprendizado, para que você possa estar se preparando para algo que você nunca tenha pensado que poderia acontecer na tua vida. Mas será que você estaria apto a ganhar o que você vai ganhar hoje, há 10 anos atrás? Será que a tua maturidade era do nível de condição, a tua couraça, a tua estrutura, realmente ela suportaria a mesma dificuldade que você está passando hoje, há 5, 10 anos atrás? Talvez não.
Talvez é necessário porque você foi aprendendo, você foi criando, foi se desenvolvendo para hoje você ser a mulher, o homem que tem uma essência, que conhece. Então, assim, olha só que interessante. Então, quer dizer, falando de essência, então no ponto A do percal ganho, você tem a essência. A essência, pega de novo o azeite, a azeitona, a espremer ela, existe uma essência. Quando nós falamos muito sobre a pressão, em muitos momentos você é pressionado para que haja transformação. Uau, sim! Então, quer dizer, da perca ao ganho existe pressão? Sim. Porque se eu pego uma semente e coloco ela na terra, eu só jogo nela, ela vai nascer? Pode ser que sim. É bem provável que sim. Mas se vir um vento, se ela ela ficou acima da terra e vir um vento, automaticamente ela vai morrer, porque a raiz dela vai, né, vai se perder, ela não tem profundidade. Agora, como é que se planta uma semente? Você faz uma cova, bota a semente dentro dessa cova, bota uma quantidade de terra e pressiona. Pressiona para quê? Para que aquela semente venha morrer. Olha só, gente. Ela venha morrer, ela passou pelo processo, ela venha morrer para que ela possa se tornar uma árvore, frutífera ou não, mas para que ela possa dar frutos, ela precisa passar pelo esse processo da perca para se ganhar. E agora, olha só, perder para ganhar, para crescer. O que que uma semente faz? Ela perde a sua vida, entre aspas, saiu dentro dela a essência, então ela ganhou algo diferente, uma roupagem diferente, para que ela possa fazer o quê? Crescer. E quando ela cresce, ela começa a gerar o quê? Sementes. Então, o processo da tua caminhada, esse é um processo que a natureza faz hoje. Eu estou falando sobre semente, eu falei sobre a azeitona, eu falei sobre a águia, eu falei sobre personagens bíblicos, mas nós temos aí pessoas que de repente vocês conhecem. Deixa eu ver uma aqui que eu achei bem legal. A escritora da série do Harry Potter. Quantas vezes ela foi apresentar sobre os livros dela e ela foi negada? Ela foi rejeitada por quê? Porque as pessoas não queriam saber. E ela foi continuou o processo de escrever. Então, do processo do A ao processo B, ela não desistiu, ela entendeu que era um processo dela de aprendizado. Um dia ela saberia que aquilo que ela estava fazendo, ela poderia ser recompensada. Ela não desistiu. Ela continuou fazendo aquilo que é a essência dela, que é escrever. E chegou um dia que, quando chegou num dos livros dela, ela cresceu e hoje ela é uma das é, autoras mais ricas e mais reconhecidas e amadas do mundo pela escrita do livro. E a gente não talvez você tenha pensado agora em outras pessoas que talvez eu não tenha conhecimento. Talvez está falando de pessoas que estão na mídia, que, ó, né? Mas talvez o seu vizinho já aconteceu isso. Talvez você tenha uma história digna de ser contada também. Porque você passou do ponto de perder para o ponto de ganhar. Você está entendendo esse processo. Eu sei que o Milton tem uma história muito linda. Eu sei que o Alessandro tem uma história muito linda. Eu sei que a dona Neuza tem uma história muito linda. Eu sei que vocês têm histórias muito lindas a ser contadas, porque vocês entenderam esse processo da perca e da perca ao ganho existe um aprendizado. Da perca ao ganho existe uma essência, existe algo para sair para fora. Então, tem muita coisa que a gente pode falar. Existe muita simbologia nesse processo. Então não tem como dizer assim, perdeu, ganhou. Então, eu te duvido que você não pensou da Fênix, né? Renascer da cinza. E às vezes, quantas vezes nós não renascemos da cinza, né? Nós não saímos, nós não mudamos a história. Quantas vezes nós trabalhamos com uma palavra chamada resiliência. Já pensou nisso? Quantas vezes essa palavra resiliência tocou no teu coração e você nunca percebeu? Ou talvez você nem sabe o que é resiliência. É a forma de você a readaptar a novas situações. Qual que é a velocidade que você se adapta? Ganhei, perdi. Qual que é? A resiliência te faz vencedor.
A resiliência faz com que você entenda o cenário de uma forma diferente e faça com que você possa prosperar. Porque senão a gente vai virar um vítima. Se a gente ficar remoendo uma situação da perca ao ganho, a gente não conseguir entender que é um processo de aprendizado, a gente não consegue nem sair da primeira etapa da perca, porque a gente se torna vítima. Eu não mereço, eu não consigo, eu não gosto, as pessoas não me amam, e você fica nesse processo, você fica remoendo, e quem é vítima não prospera. Porque você vive no passado. E outro ponto aí bem interessante, se você quer hoje ser transformado, você não pode viver no passado. Você tem que se posicionar para o futuro. Então, quer dizer, do processo da perca ao processo do ganho, existe o aprendizado. E esse aprendizado existe numa palavrinha chamada resiliência, porque você não sabe o que vai acontecer da tua perca ao teu ganho. Mas se você tem certeza que você vai ganhar, a forma como você vai caminhar nesse caminho, tanto faz, porque você sabe onde você quer chegar. Então, quando você entende o que é um foco, focar. Então, eu uso muito isso, que quando você pega ou um arco e flecha, ou quando você pega uma arma e você vai olhar, né, que eu esqueci, a mira, sabe? Tem aquela mirazinha que você vai olhar para poder acertar o alvo. Então, quando você vai olhar, você pega, olha exatamente tem uma cavinha, você olha, e aquela abertura, ela vai dar exatamente no centro e você vai focar. O que é focar? É você mirar onde você quer chegar. Então você não tem alvo se você não tem foco. Você precisa ter foco. Se você tiver foco na tua história, na tua vida, você tem um alvo. Porque se você quer onde você quer chegar, porque você entende que você está num processo, você consegue entender que você está num processo. Ok, entendi. Estou num processo. Mas esse processo vai me levar a esse alvo. Para mim chegar a este alvo, eu preciso de foco. Então, se eu falar de todos os personagens bíblicos, você vai entender que a história é a mesma. E a história, ela não mudou. Aquilo que aconteceu lá no passado é um aprendizado para a gente. O que acontece no mundo, no reino animal, é um aprendizado para a gente de transformação. Então, o processo é isso. E às vezes nós batemos, conflitamos, para que a gente não aceita esse processo, a gente acha injusto esse processo. Mas muitas vezes nós precisamos ser quebrados para que quando essa quebra acontece, nós precisamos desconstruir para construir. É necessário para que você se torne um cidadão melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, tenha uma vida diferenciada. É necessário você desconstruir para que você possa construir. Então, esse é um processo. Se eu for falar hoje para a Bíblia, né, Moisés renunciou toda a sua liderança. Ele nasceu no Egito, ele foi colocado lá dentro do reinado. Ele não precisava renunciar aquilo que ele tinha como o pertencente ao Egito. Só que ele precisou fazer isso. Então ele renunciou a essa liderança para que ele pudesse ganhar, conduzir a pessoa, tirar as pessoas do Egito, para que a obra de Deus pudesse acontecer. Então, Moisés teve esse processo. Quando nós falamos sobre Pedro, quando negou Jesus, Pedro perdeu. Pedro era um sanguíneo terrível. E Pedro perdeu, porque ele negou Jesus 3 vezes. Só que essa negação dele, essa perca do ego dele, fez com que ele se tornasse quem? Fez com que ele pudesse hoje ser considerado como quem? Uma pessoa que envolveu uma nação naquela época, que apregou o evangelho, né? Então a história de fracasso de Pedro não menospreza ele, mas automaticamente posiciona ele como um homem, né? Um homem que trouxe o crescimento para muitas pessoas no mundo espiritual. Então, entenda isso. É necessário esse processo para que você possa crescer. É necessário esse processo para que você possa ter um encontro, para que você possa ter um encontro com você mesmo, entendendo quem você é, entendendo aonde você quer chegar. Então, tenha histórias inspiradoras, tenha histórias dignas de ser contadas. Pense nisso. Será que eu tenho histórias dignas de ser contadas? Mas pense isso para você. Nós estamos aqui a 246 lives? Isso, 246 lives. Gente,
quantas pessoas já passaram aqui? Quantas histórias dignas de serem contadas passaram por aqui, né? Às vezes nós não entendemos isso. 246 lives. Pensa quão difícil foi muitas vezes para o Newton acordar esse horário e iniciar a live. Imagina. Só que ele está passando pelo processo. E se ele conseguir entender esse processo, hoje nós conversamos sobre isso. Quantas coisas estão vindo atrás? Por quê? Porque ele está passando pelo processo da perca para o processo de ganho. E o processo de ganho aqui é onde ele tem um alvo, aonde ele tem o foco dele está aqui. E agora ele está fazendo esse processo. E aí, tudo que ele está construindo é esse processo. É um processo de foco, um processo de alvo, um processo de entendimento. E aqui vai chegar. E quando nós chegamos ao processo de ganhar, existe o processo de crescimento. Então você perde para ganhar. E quando você perde para ganhar, você cresce. E esse crescimento é necessário. Esse crescimento é algo gostoso, é algo que faz você ser vitorioso, é algo que faz você ultrapassar barreiras, é algo que você consegue identificar, te dá força, porque, porque vai vir um novo processo de perca, porque você precisa perder de novo para ganhar. Wagner, mas isso é só coisas de um ano, 2 anos? Não, isso pode acontecer hoje na tua vida pela manhã. Você, você não quis, vou chutar aqui, não quis receber um valor de uma conta, porque você achou que não, não vou me incomodar com isso. É uma perca que você teve. Mas automaticamente a tua atitude de não ter aceito aquele momento fez com que você pudesse ganhar muito mais coisas. Pessoas vieram através dessa atitude. Já viu acontecer isso? Pessoas vêm através da atitude de perca que você teve, você acaba ganhando. Então é um processo. Então o fracasso, ele é diferente da sua identidade. Você tem a identidade de Cristo. Então, se você tem a identidade de Cristo, automaticamente você está sendo preparado para algo maior. Então, o fracasso não representa você. O fracasso é um processo na tua vida. Só que esse processo tem que ser reconhecido. Só que você tem que entender que quando aconteceu esse fracasso, você não pode olhar para cá, que é o passado. Você tem que olhar para cá, que é o teu futuro, para onde você quer chegar, para onde as coisas vão mudar na tua vida, para que as coisas podem mudar na tua história. Então, entender que a zona de conforto é diferente da zona de desafio. A zona de conforto é eu gosto de estar sentado na minha cadeira, eu gosto de tomar meu cafezinho de manhã, mas eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de suar. Então, a zona de conforto é diferente da zona de desafio. Então, quando o Milton falou ontem assim, eu te desafio, ou não, deu, né? Eu adoro ser desafiado, porque o desafio te leva ao aprendizado. O desafio te leva a entender o processo. Eu quero crescer. O que eu tenho? Se você comer de manhã cedo, desafio. Se você comer de manhã cedo, problemas, você vai ter resultados, porque as pessoas te pagam para resolver problemas. As pessoas querem ver em outras pessoas uma sede tão grande de pessoas vencedoras. Eu quero andar com pessoas vencedoras. E talvez você também queira andar com pessoas vencedoras. Pessoas que tenham esse sentimento de vencer. Wagner, mas eu sou um derrotado, eu não consigo fazer isso. Para. Para de ficar nesse mundo. Para de se vitimizar. Todos nós temos um momento dentro do nosso relacionamento, da nossa vida, que a gente tem esse problema de perder, mas você tem que entender que é um processo para que você possa ganhar algo muito melhor. Ganhar sua família, ganhar relacionamento, ganhar amigo, sentar em mesas mais prósperas, sentar em mesas que vão te direcionar a algo maior. Coisas maiores vão vir. Existe muita coisa no teu processo. Existem muitas histórias que eu quero deixar para você pensar. Eu quero deixar para você refletir jornadas do herói. Pessoas que fazem sentido para você, do seu convívio, da sua história, que perderam muitas vezes e hoje são vencedores.
né? Tem muita gente, tem muito processo. E você tem que, nesse processo, você tem que entender que existem ferramentas que podem contribuir. Existem ferramentas que você pode direcionar as tuas metas, os teus propósitos. E nesse processo da perca para o ganho, você entender, gerar metas que possam ser específicas, né? O Smart, quem não conhece, é uma ferramenta maravilhosa, ser metas específicas, mensuráveis, metas alcançáveis, relevantes e temporais. É você colocar metas para que você possa, quanto tempo eu quero ficar nesse processo de perca para ganho? Porque entenda, quando eu falei para você que você tem que olhar para o alvo é as suas metas, o alvo são os seus objetivos, o alvo é onde você quer chegar. Então, determinar isso com maestria. Eu não consegui hoje fazer isso, eu não consegui conquistar isso, mas daqui um ano eu vou conquistar. Então, para que isso aconteça na minha vida daqui a um ano, o que que eu preciso fazer? Que eu preciso me posicionar? E depois que você criou essas metas aqui, você tem o único trabalho que você tem desse processo da perca para te chegar no ganho é olhar pela lunetinha e você mirar. Não importa o que você vai passar, não importa o que você vai passar no caminho. Vai ser dolorido às vezes, sim, ou talvez não. Mas se você mirar aqui naquilo que você colocou no papel, estruturou na tua vida, teve um quadro de sonhos, você olhou, você ressignificou o processo, você não tem como você errar, não tem como você se frustrar. Então, trazer para você nessa manhã uma ideia sobre você ter uma visão da perca para se ganhar, para que haja um crescimento, para mim é uma grande honra compartilhar com você esse sentimento. Entenda que você precisa ter um autoconhecimento. Entenda que você precisa ter uma autoaceitação. Entenda que você precisa entender que você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Existe um processo. Se você já é reconhecido por aquele que é dono do universo, por Deus, você não precisa ser reconhecido por esse mundo. Mas você tem que se reconhecer. Você tem que entender que você nasceu por um propósito muito maior, que às vezes foge do teu próprio entendimento. Então, para que você consiga entender, se conectar com isso, eu digo para você, mire no alvo. Mire no alvo, porque se você mirar no alvo, você vai ter vitória e você vai passar do processo da perca para o processo do ganho muito rápido. Você nem vai ver isso acontecer. Meu Deus, olha a hora que é. Jesus. Milton, então é isso, gente. Obrigado. Tinha muita coisa, tem mais coisas para falar. Acho que é um tema bem interessante. Mas eu quero agradecer vocês por estar me escutando, né, estar ouvindo. E espero que eu tenha sido claro no compartilhar o meu coração sobre esse tema. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, Milton. Eu que tenho que agradecer, sabe? Assim, eu mutei aqui meu microfone e estava viajando aqui em tudo que aconteceu nos últimos meses, até comigo mesmo. Ontem até Te amo. comentei algumas coisas com você. Parece que Deus faz o seguinte, cara. Ele não desampara a gente em momento nenhum, né? Ele nos. E outra coisa, ele nos mostra e testifica aquilo que ele está fazendo por nós. Por exemplo, ele tocou aí no seu coração para você sentir saudade de mim, cara. Porque hoje era seu dia de estar Eu mandei uma aqui. mensagem para esse cara, tô com saudade de você, Cara. cara. E Você me daí, manda uma até mandei mensagem os daquela. coraçãozinhos para ele. Eu Você me mandei uns coraçãozinhos para ele e ficou, opa, esse cara tem coisa errada com esse cara. Daí ele me ligou, nós começamos a conversar. Ele me manda uma mensagem desse jeito. Eu vou falar assim, vai ficar gravado isso no YouTube. Nilton, cara, eu senti saudade de você hoje. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A gente sentiu saudade de homem. Até perguntei para minha mulher, o que está acontecendo comigo? Né? Cara, assim, me deu um sentimento de amor tão grande que a gente parece que é aquele negócio mesmo que Deus nos deu, que é um dos principais mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo.
É verdade. Aí você vê a presença de Deus numa ação pequenininha. Eu não medi esforços e já liguei para ele uma ligação de vídeo. Falei, cara, a gente precisa falar, né? Vamos conversar. E a gente bateu um papo de mais ou menos mais de meia hora, né? Papo muito grande. Os nossos papos sempre E, são longos, né? cara, assim, o tema que você trouxe, Wagner, tem tudo a ver com o que eu vivenciei agora há alguns meses, né? Até contei para você ontem, que às vezes a gente tem que perder realmente para ganhar. E isso é uma prova, porque vou deixar registrado aqui, por exemplo, eu com um belo estúdio que eu tinha aqui de podcast aqui em Goiânia, e as coisas deu uma reviravolta onde ele não conseguia monetizar, mas um espaço muito belo, muito bonito, e eu tive que desmanchar ele todinho. Aí eu fui lá, tirei pecinha por pecinha, desmontei tudo. E fiz isso, eu mesmo fiz isso, não paguei ninguém para fazer, eu fiz, desmontei todinho. Mas Deus estava preparando o campo, o caminho para mim poder fazer, levar esse estudo para outro lugar. E passou alguns meses, eu recebi uma ligação do nada, com uma pessoa fazendo uma proposta de dividir o espaço comigo e tal. Eu achei assim uma coisa fabulosa. E a gente tem que aprender a entender o que Deus faz na vida da gente. Isso é muito bom. Às vezes, na dor, porque se Deus vai. Você pede força para Deus, ele vai te dar força? Não. Ele vai te dar uma pedra para carregar para que você possa estar mais forte e consiga carregar o fardo, que é o seu fardo. Ele não quer que você divida, não. Se você pede para Deus amor, ele te dá uma pessoa para você amar. Ele não te dá o amor. Ele te dá a pessoa para você aprender a amar. Você pede prosperidade, Deus não te dá prosperidade. Ele te dá a condição de você ser próspero. Ele te dá o caminho. Ele te dá assim, ele te dá uma estrada cheia de espinho e pedra para que você possa ter a prosperidade e poder sustentá-la lá na frente. Porque se ela vier muito fácil, você não vai conseguir mantê-la. Oh, é top demais. Obrigado pelas suas palavras de hoje, Wagner. Fez muito sentido na minha vida, né? Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz do seu retorno, de você estar aqui com a gente. Feliz demais mesmo. E isso aí, meu amigo. Esse espaço, nós dois começamos juntos, não sei se você lembra. O G365 começou numa conversa entre eu e o Wagner, e ele até falou para mim assim, cara, mas nós vamos dar conta? Eu falei, vamos. Há 246 dias atrás, em pleno pátio do Hotel Ibis, em São Paulo, eu e o Wagner conversando, e eu falei para ele, cara, vamos fazer um desafio, vamos criar um movimento chamado Gestão 365. Mas por que Gestão 365? Não, vamos fazer 365 dias de live. Ele, cara, nossa, eu já estou fazendo 130 todo dia, mas você vai ter que fazer mais as outras comigo. E a gente começou. E isso aqui é um projeto seu também, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui novamente. Você não sabe a honra, tá? Muito obrigado mesmo. Tamo junto mesmo. Uma honra servir. Seu Wagner,